42 e o versículo 10. Jó 42, versículo 10. Diga comigo: hoje é a quarta da vitória. E eu creio que eu não vou sair daqui da mesma forma que eu entrei. Quem crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Quem achou também, diga amém. Jó 42, versículo 10. Quem não achou, diga amém também. Glória a Jesus. O livro de Jó, ele fica antes de Salmos, pertinho de Salmos, antes. Amém? Glória a Deus. Diz assim o versículo 10: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Eu gostaria que todos repetissem bem forte a frase incisa deste versículo 10, que é a parte A. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Diga comigo todos, bem forte, numa só voz. E o Senhor, mais uma vez, bem forte. E o Senhor, isso, o Senhor virou o cativeiro de Jó. Agora você vai falar para esta pessoa que está do seu lado: o Senhor vai virar o seu cativeiro. Diga, diga, diga. Não, diga com fé, crente, com autoridade, com dedo de profeta, com autoridade de homem e de mulher de Deus. O Senhor vai virar o seu cativeiro. Isso. Com autoridade, com fé, com unção, podei-vos assentar. Conversando ontem com uma família acerca de muitas coisas, e me fizeram uma pergunta. Essa pessoa disse que ia até ligar para um programa teológico que tem na rádio, onde muitas pessoas ligam e fazem perguntas. E a pessoa disse: pastor, o senhor tem uma resposta para isso? Imagine, queridos, que existe muitas pessoas boas neste mundo, existe muitas pessoas ruins, existe pessoas que merecem ser abençoadas, existe pessoas que nós achamos que não merecem ser abençoadas, e quando nós olhamos, parece que as pessoas que não merecem ser abençoadas é que mais são abençoadas, que não merece ter, mas tem, devido às situações dessas pessoas. E nós paramos um pouquinho em meio às situações e nós perguntamos: por que será que Deus permite tragédias na vida de pessoas boas? Por que será que Deus permite, no meio dos servos de Deus, das famílias de Deus, a pessoa nasce uma criança doente com uma síndrome tal ou qualquer uma outra doença, e nós ficamos com aquela pergunta: por que será que Deus permite que tantas desgraças e tantas tragédias acontecem no mundo, com as pessoas de Deus ou com as pessoas que não são de Deus? Por que é que acontece com os servos de Deus? Nós acabamos de ler aqui o trecho que fala a respeito de Jó, e todos conhecem a história de Jó. Jó, a Bíblia diz que era um homem rico, possuía muitas fazendas. A riqueza na época era gado de ovelha, ele tinha muito. Era gados de bois, vacas, ele tinha muito. Imagine que ele era o abastecedor, ele era Parmalat. De tanto gado que ele tinha, fornecia leite para toda a cidade. O transporte da época era camelo e cavalo. O transporte da época, então ele era o dono da maior transportadora do mundo da época, porque tudo era dele.
Mas diz a Bíblia que ele era temente a Deus. Diga, Jó era um homem temente a Deus. Imagine, queridos, ele tinha uma família abençoada, 10 lindos e maravilhosos filhos. Os filhos se reuniam para festejar, um dia na casa de um, outro dia na casa do outro filho, e era uma bênção. E Jó intercedia, olha como ele era temente a Deus, e ele era também um sacerdote, porque ele intercedia pelos seus filhos. Mas a Bíblia diz que o diabo intentou contra Jó, e foi diante de Deus, e tudo aquilo que Jó tinha, imagine, queridos, da noite para o dia, ele perdeu a sua família, os seus filhos morreram, estavam todos reunidos numa festa, morreram todos, porque a casa caiu em cima de todos. Houve um assalto em massa, levaram as ovelhas, levaram os bois, levaram os cavalos e os camelos, levaram tudo, e Jó ficou sem nada. A gente para um pouquinho para imaginar. Ele tinha tudo, agora não tinha absolutamente nada. Você imagine da seguinte forma, porque uma coisa, nós paramos para pensar um pouquinho sobre status. Para pensar um pouquinho sobre status. O que é status? Aquela pessoa que tem e ela no auge, de repente ela não tem nada, ela está lá embaixo. O problema não é ela estar lá embaixo, o problema é as pessoas, como as pessoas olham, não é? Como as pessoas olham elas, julgando, apontando e dizendo: Jó, você deve ter pecado, você deve ter transgredido contra Deus. Mas o interessante é que a Bíblia diz que em todo momento Jó não pecou contra o Senhor. Diga amém. Outro dia, Jó se levanta pela manhã e quando olha a pele do seu corpo, começa ali uma vermelhidão na pele do seu corpo. E de repente aquela vermelhidão começa a sair água, a minar água, e começa a coçar, e a coçar, e a coçar. E de repente aquelas chagas começaram a ficar grandes no seu corpo, e todo o corpo, a Bíblia diz que todo o corpo de Jó, do alto da cabeça às plantas dos pés, era chaga. Imagino como se fosse hoje, se fosse um câncer de pele, chagas purulentas. A única coisa que ele tinha era um caco de telha para se coçar. Agora imagine a pergunta que eu fiz no começo: por que será que essas coisas acontecem? Por que será que Deus permitiu isso? Jó não precisava apresentar nada a Deus, justificar nada a Deus. Jó não precisava provar nada para Deus, porque Deus já conhecia a Jó, como conhece a mim e a você. Jó não precisava provar nada para Deus. Mas tem uma coisa que nos conforta diante das situações que às vezes acontecem com os homens e as mulheres de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 28, no capítulo 8, no versículo 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Gostaria que você repetisse essa frase comigo. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Diga para a pessoa que está do seu lado: você foi chamado por Deus. Diga com fé, crente, você foi chamado por Deus. Diga: não temas. Diga: não temas diante das situações,
porque Deus está contigo. Você crê nisso, meu irmão? Diante de toda aquela situação difícil de Jó, diante de toda aquela tragédia, diante de tudo aquilo que aconteceu com Jó, ele poderia ter perdido a sua fé, ele poderia entrar numa profunda depressão, esquecer que Deus existe, ele podia fugir da presença de Deus, ele podia desacreditar que Deus existe. Mas no auge do sofrimento, no auge da situação difícil e do problema, no momento mais difícil de Jó, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Pode acreditar, meu irmão? Eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é a luta que você está passando. Talvez de alguém eu sei, mas não sei na totalidade. Dentro de você o que acontece, eu não sei. Talvez você esteja passando uma luta que dentro de você essa luta é a mais terrível do mundo. Jó não negou a fé. Jó não negou a fé. Jó voltou atrás. Jó não se preocupou com os dedos apontando para ele, julgando a ele. Jó não se importou com o abandono de todos. A única pessoa que não abandonou a Jó foi a esposa de Jó. Já vi pregador dizer que a esposa de Jó abandonou a Jó e foi embora e deixou Jó na pior. Não, ela só disse aquelas palavras, né? Amaldiçoa o seu Deus e morre, Jó. Mas ela não abandonou a Jó. Ela ficou com Jó até o último momento. E depois do último instante da vida de Jó, Deus muda o cativeiro. Diga: Deus muda o cativeiro. Diga para essa pessoa que está do seu lado: essa luta não é para te matar. Essa luta não é para te fazer descer. Essa luta não é para te jogar no chão. Diga: esta luta é para você se levantar diante de Deus. Todos abandonaram a Jó, toda a família, os parentes, os primos, os amigos, sobraram 3 para apontar o lugar. Todos. A esposa de Jó manteve firme. E diz que Deus mudou o cativeiro de Jó. E diz que quando Deus mudou o cativeiro de Jó, todas as pessoas que abandonaram a Jó, lá chegam na casa dele. Cada um traz uma coisa. A Bíblia diz que eles se condoeram. E depois foram à casa de Jó, trouxeram pão. Olha, Jó, um presente para você. Imagine que alguém vinha com uma botija de azeite. Ó, toque um presente para você. Vem alguém com um pendente de ouro. E de repente, meu irmão, a bênção foi tanta na casa de Jó, que todos aqueles que abandonaram, voltaram lá. Uma coisa eu quero dizer para você, meu irmão. Existem momentos, preste atenção no que eu vou falar. Preste atenção no que eu vou falar. Existe um momento que nós achamos que estamos abandonados. Existe um momento que nós achamos que estamos sozinhos. Imagine Jó. Mas tudo, meu irmão, foi permissão de Deus. Os parentes, os primos, os irmãos, os mais chegados, todos desviavam o olhar de Jó. Porque era um momento que Jó precisava passar. Era um momento particular que Jó precisava passar. E o interessante é que eu aprendo uma coisa aqui, nessa noite, juntamente com você, que existem momentos na vida da gente que nós precisamos passar.
nós precisamos passar. Naquele momento, embora Jó estava ali, sempre orando, fazendo seus holocaustos, buscando a Deus, orando pela família, como todos aqui fazem, não é? Mas no meio daquela provação, no meio daquela situação difícil de Jó, foi aonde ele teve um encontro particular com Deus. E sabe o que Jó disse deste encontro particular? Ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, aleluia, oh aleluia, eu te vejo, o Senhor me carrega em teus braços. Aleluia. Conheço a Deus. Tem tanta gente que fala que conhece a Deus, a gente pensa um pouco, será que realmente conhece? Jó disse: eu conhecia, fazia até as minhas orações, apresentava toda a minha casa, a minha família nas mãos de Deus, não é? Mas eu conhecia a Deus somente de ouvir falar. Mas foi lá no meio da provação, no meio daquela situação difícil, que ele teve um encontro real com Deus. Perceba uma coisa, meu irmão: Deus sempre tem algo para nos ensinar quando estamos passando por alguma situação difícil em nossa vida. Será que você entende isso? Será que você consegue entender isso? Por que Deus permite, meu irmão? A Bíblia resume. Você não vai encontrar resposta para as suas queixas. A resposta que fundamenta isso é essa: todas as coisas. Ah, pastor, que luta, que prova. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foi chamado pelo seu decreto. Só uma coisa que você não pode perder de vista: a glória do Senhor. Só uma coisa, meu irmão e minha irmã, que você precisa entender, aprender e entender: que toda prova, toda luta, ela é passageira. Eu não sei quanto tempo esta luta durou na vida de Jó, mas ela passou. Não foi para a morte, foi para a bênção ser dobrada. Porque de repente, meu irmão, a Bíblia diz que tudo que Jó tinha, tudo que ele tinha, ele recebeu. Tudo que ele tinha, ele perdeu, e ele recebeu em dobro. Diga, ele recebeu em dobro. Você crê que Deus pode te dar em dobro tudo aquilo que você perdeu? Você crê que Deus pode te dar em dobro tudo aquilo que você perdeu? Parece que não tem alguém aqui que crê nessa noite. Se tem alguém aqui nessa noite que crê, aleluia, dá um glória a Deus aí, crente. Se você crê que Deus pode te dar em dobro tudo aquilo que você perdeu, você crê? Diga amém. Olha aqui, olha que coisa linda. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas. Ele tinha 7.000. Agora Deus abençoou tanto ele, que Deus deu a ele 14.000 ovelhas. Deus abençoou que ele tinha 3.000 camelos. Agora Deus abençoou que ele estava com 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 juntas de jumento. E os filhos? Ah, meu irmão, a mulher de Jó não abandonou ele. Depois que Jó estava ali revestido da bênção do Senhor, curado, não tinha mais enfermidade nenhuma no seu corpo, a Bíblia diz que ele teve 10 filhos. Diga comigo, 10 filhos. 10 filhos, diga 10 filhos. E filhas. A Bíblia diz e filhas. Olha que coisa linda.
A primeira filha, Gemina, o nome da outra, Késia, e a terceira, Querem. E a Bíblia diz aqui, ó, em toda a terra. Meu irmão, a Bíblia diz em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Diga amém. Às vezes nós queremos ensinar a Deus trabalhar. E queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito. Queremos que Deus age da maneira que nós queremos. Mas Deus, meu irmão, Ele é tremendo. Ele sabe o que é melhor para mim e Ele sabe o que é melhor para você. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para você. E o melhor de Deus, aleluia, está por vir. Diga para a pessoa que está do seu lado: o melhor de Deus está por vir. Você crê nisso, crente? O melhor de Deus está por vir. Restituiu tudo aquilo que ele havia perdido. Jó passou a ser um homem melhor. Ele já era bom, passou a ser um homem melhor, porque ele teve um encontro real com o nosso Deus Todo-Poderoso, e Deus deu a ele em dobro tudo o que ele havia perdido. Eu quero profetizar na sua vida. Hoje é quarta da vitória. Você crê nisso? Feche os seus olhos e mantenha a sua mão assim levantada. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que Deus vai te dar em dobro tudo aquilo que você perdeu. Deus vai te dar em dobro tudo aquilo que você perdeu. Deus vai trazer de volta a paz para dentro do seu lar, para dentro da sua casa. Deus vai te abençoar de maneira extraordinária. Entenda, meu irmão, o propósito de Deus. Somente entenda o que é que Deus tem para com a sua vida, meu irmão, e fica na dispensação, fica na posição que Deus quer. Jó não murmurou, Jó não reclamou, Jó não voltou atrás. Já que Deus me fez isso, já que Deus permitiu que isso acontecesse comigo, então eu vou descambar. Jó não fez nada disso. Ele permaneceu com a sua fé depositada no Senhor. Você pode ficar triste? Claro. O salmista Davi diz: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Você pode sentir medo? Pode. Claro que pode. Todos sentimos algum tipo de medo. Mas você não pode, meu irmão, é deixar que essas coisas venham tirar você da presença de Deus. Diga amém. Deixe que essas coisas tirem você da presença de Deus. Mas, meu irmão, a Bíblia diz claramente: está triste? Ore. Está contente? Cante. Cante. E o salmista Davi pegava a sua harpa e dizia: por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus, porque eu ainda o verei. Então, meu irmão, fica na dispensação. Imagine o coração de Jó. Quanta tristeza, quanta angústia, quanta dor no seu físico, no seu corpo físico, quanta dor na sua alma, no seu coração, ao ver as pessoas o abandonar. Mas de repente, ele diz: eu confio no meu Deus, que vai mudar a minha história. Faz isso, crente.
Ele muda a sua história nessa noite. Só você que crê e que precisa de uma mudança na sua história, levante a sua mão. Diga: Senhor, eu preciso que o Senhor mude a minha história. Aleluia. E o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Então não adianta você ficar perguntando: por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Porque Ele vai te dizer essas mesmas palavras: porque eu te amo. Você não vai entender nada. Talvez você diga: mas que modo de amar é esse? Mas Ele diz: todas as coisas eu faço concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Se coloque de pé. Diga para a pessoa que está do seu lado: te ama, Deus te ama. Amém? Deus é bom e o diabo não presta. E a sua vitória é grande nessa noite, em nome de Jesus Cristo. A sua vitória é grande nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Querido Deus e eterno Pai, Pai da eternidade e príncipe da paz, eu creio na tua palavra, que é viva e verdadeira, espada de dois gumes, ó Deus, que entra no profundo do coração do âmago, Senhor, e vai discernindo, Senhor, os pensamentos. O Senhor conhece o interior de cada pessoa que aqui está. Somente o Senhor sabe, ó Deus Todo-Poderoso, as lutas, as dificuldades que esta pessoa tem enfrentado, ó Pai. Eu creio que o Senhor pode fazer um milagre. Eu creio que o Senhor pode realizar coisas grandes. Eu creio na tua palavra, Senhor, e eu profetizo a mudança na história de crentes aqui nesta noite, Senhor. Eu profetizo a mudança na história de vidas aqui nesta noite. Da mesma forma que o Senhor mudou o cativeiro de Jó, o Senhor pode mudar o cativeiro deste homem, o Senhor pode mudar o cativeiro na vida desta mulher, e dar as vitórias, e dar a bênção, e dar de volta, Senhor, tudo aquilo, e dar em dobro tudo aquilo que o teu servo e que a tua serva perdeu. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a tua igreja, Pai. Eu profetizo a vitória na vida do teu povo, em nome de Jesus. Todos digam amém. Diga: eu creio na minha vitória. Faça assim, ó. Eu tomo posse da minha vitória. Eu tomo posse da minha vitória. Eu tomo posse da minha vitória, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Podeis voltar aos vossos lugares.